Estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre o papel e a situação dos juizados especiais. Bom, no bloco anterior a gente abordou várias questões. Doutor Sérgio, o volume de ações nos juizados especiais pode estar relacionado também a um maior nível de esclarecimento da população sobre direitos, participação de cidadania, ou não? Como é que você vê essa questão? Não, com certeza, como o Adi falou, foi imaginado uma situação, e até equivocadamente chamaram o juizado de pequenas causas, mas não há pequena causa, por exemplo, para uma costureira que compra uma máquina de costura e não recebe. Para ela é a causa da vida dela. Mas eu acho que foi nesse sentido que essa coisa começou. Mas com o desenvolvimento econômico do Brasil, com a conscientização do consumidor, houve uma explosão de demanda. O Judiciário do Rio de Janeiro, eu sou testemunha, tem trabalhado com muita expertise nesse ramo. Eu acho que a gente no Rio de Janeiro está muito bem nessa situação de juizado especial. O Flávio cita aqui, ele repensa essa situação, só que o volume não dá para realmente absorver os juizados especiais não estão dando conta do volume. E a gente tem que repensar como é que a gente vai resolver esse problema. Bom, queria pegar o comentário também do doutor Flávio, já fazendo a provocação, sobre a questão anterior que eu coloquei, sobre o volume das condenações, quer dizer, o valor das indenizações, né? Muita gente acha que isso acaba estimulando as empresas a delinquirem civilmente, vamos dizer assim. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu sou o maior crítico das condenações que não são pedagógicas, né? Eu acho que a condenação tem que ser pedagógica e que sirva para mudar a postura, mudar a conduta, né, das empresas. E o tribunal fica muito tranquilo em relação a isso, porque a administração judiciária leva em consideração o estudo e a experiência, né, dos últimos anos. Então, o tribunal está consciente de que quando há uma redução do valor dessas condenações, o nosso cliente, né, que é o advogado, que é o jurisdicionado, né, se ele não está satisfeito com a resposta que o juizado está dando, ele migra para o cível. E esse processo que migra para o cível, migra com gratuidade de justiça, e nós vamos então gastar mais para resolver o mesmo problema que nós poderíamos resolver no juizado. Então, não é uma questão que diga respeito à formação humanística de cada juiz exclusivamente, né? É uma questão que diz respeito à própria administração do judiciário e sobrevivência do judiciário. Nos interessa muito manter esse percentual, que é o único no Brasil, de 52%, nos juizados especiais. Por quê? Porque nos juizados especiais nós temos como ampliar essa estrutura com juízes leigos, com a contratação de estagiários, etc., para poder dar vazão a essa demanda. Para você ter uma ideia, o tribunal do país que mais se aproxima do Rio de Janeiro, com essa configuração, é do Rio Grande do Sul, com 20% das demandas, né, nos juizados especiais. Uhum. Não é uma questão muito interessante, né? A OAB acompanha essa administração, mas podem ficar tranquilos. O juiz busca pedagogia, busca também fazer com que a sua decisão seja, né, uma condutora que paute o comportamento da empresa, e hoje ainda tem que levar em consideração essa importância do sistema dos juizados. Se ele não estiver atendendo a esse papel, esse perfil pedagógico da decisão, o próprio cliente, como na iniciativa privada, né, vai migrar a sua demanda para a justiça comum. Então, nós vamos gastar mais para resolver o mesmo processo que nós poderíamos ter resolvido no juizado. Doutor Luiz Henrique, e o papel das ouvidorias das empresas prestadoras de serviço público, sobretudo, ele tem sido importante, ele funciona, ele ajuda a orientar a empresa também? Olha, isso
fundamental, né? Quer dizer, o call center, o teleatendimento, o atendimento das agências comerciais das empresas, a ouvidoria, todos esses canais de pré-atendimento, de atendimento administrativo, eles são de fundamental importância para diminuir a quantidade de processos. Observo que, pelo nosso estudo, cerca de 50% das demandas que buscam o judiciário poderiam ter sido facilmente resolvidas por esses canais de atendimento. O problema é que os canais, eles são muito criticados também, né? Todo consumidor que buscou algum contato pelo call center fica muito chateado, para não dizer indignado, com o tipo de mecanismo de funcionamento desses órgãos. É verdade. Não, isso é uma tônica, né? Eu acho que é repetitivo e todos nós, como consumidores também, já tivemos alguma experiência negativa com esses canais de atendimento, via telefone ou presencial. No caso da Light, quer dizer, nós estamos com essa preocupação de atendimento ao nosso cliente, de melhor atender, de resolver efetivamente o problema dele, sermos eficazes na solução do problema. Então, nos últimos 2 anos, nós já recebemos prêmio, inclusive da ABRAD, que é a associação que verifica e analisa os índices de qualidade das prestadoras de serviço elétrico pelo país, das distribuidoras de serviço elétrico, e nós temos recebido prêmio pelo atendimento da Light, né, que, repito, nós temos 4 milhões de clientes. Problemas e dificuldades, às vezes, ou falhas no atendimento, podem acontecer, mas é uma preocupação da empresa de tentar resolver e ser eficaz no atendimento daquele cliente. Bom, doutor Sérgio, com relação a esses órgãos, essas ouvidorias e tal, o que se pode fazer? O senhor acha que é um caminho solucionar as demandas via administrativamente, ou por essas ouvidorias, ou até mesmo no juizado, buscando lá a conciliação antes mesmo da audiência? Olha, sem dúvida, o acordo é a melhor solução para as demandas, tanto em sede administrativa, junto às empresas, como tanto no juizado. O que a gente tem que avaliar é a rapidez dos juizados. O advogado sofre muito, porque pelo número avassalador de processos, uma simples juntada de petição leva 3, 4 meses, às vezes. Uma expedição de mandado para o pagamento, já na fase de execução, leva outros tantos meses. Isso atrapalha o trabalho do advogado, compromete a eficiência da justiça e acaba que o consumidor fica insatisfeito. Então, como eu disse, a gente tem que repensar e melhorar cada vez mais o funcionamento da justiça, e as empresas, as grandes clientes dos juizados, precisam melhorar também o atendimento ao cliente. Doutor Flávio, sobre as conciliações, como é que tem sido a importância delas dentro do juizado especial? Ela funciona hoje como um verdadeiro laboratório, né, que resgata a ideia original dos juizados. E qual era? Você ter uma obrigatória presença da parte, né, mas aí estamos falando das duas partes, do consumidor e da empresa. E a empresa bem representada. Essa era a ideia do legislador. Ao longo do tempo, com esse volume de demandas, o que passou a acontecer é que as empresas, por uma questão de redução de custo, de logística, né, retiraram o seu pessoal que antes fazia a representação delas em audiência, contrataram empresas, escritórios de advocacia, que muitas vezes se fazem representar por advogados que são terceirizados, a gente chama que é o audiencista, né? Alguns ganham R$18 para fazer uma audiência e ganham por audiência. Então, eles não têm interesse nem no resultado que a audiência vai ter, né, nem se vai ter acordo ou sentença. E, muitas vezes, o boy do escritório é que funciona como representante da empresa. Então, a audiência perdeu aquela ideia original de representatividade, né, e passa a ser uma etapa. A audiência é uma etapa para a sentença. E isso faz com que a gente esteja bem distante daquela ideia do legislador. Para isso que nós criamos esse projeto piloto, que é o Centro de Conciliação,
que, mais importante que os números, a gente fez esse ano 16 mil audiências com 90% de acordo. Ainda vamos fazer 8 mil audiências até o final do ano, né, com essa perspectiva de 90% de acordos. Mas não é o número que é mais importante. Mais importante é que, para formular propostas de acordo em 350 a 500 processos em um único dia, a empresa tem que se preparar. E aí a gente resgata a ideia original, que ela tem que colocar um representante dela no centro de conciliação, que vai ter estudado os processos com antecedência, vai ter preparado os prepostos e vai autorizar os acordos. Então, se nós alcançamos 90% no centro de conciliação, não é sem razão. É porque nós resgatamos aquela ideia original do constituinte, do legislador, com a representação da empresa, a empresa sabendo a importância do papel dela nessa conciliação. Você, prezado telespectador, não se iniba, se você tem algum direito lesado, procure um advogado, procure se orientar para saber se o caminho é via ação judicial ou se é através de uma conciliação, né? Até no âmbito administrativo. Mas o nosso programa continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Sérgio Fischer, ele que é vice-presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, o advogado Luiz Henrique Souza Lopes, que é gerente do contencioso geral da Light, aqui no Rio de Janeiro, e também agradeço a participação do juiz Flávio Citro Vieira de Mello, que é titular do 2º Juizado Especial Cível aqui da cidade do Rio de Janeiro. A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.